que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. E é na presença desse Deus maravilhoso que a gente se reúne. Eu quero saudar cada um, cada uma nessa noite com uma palavra lá do Salmo 91. Quem quiser acompanhar, tiver a sua Bíblia aí, o seu celular. Salmo 91, os versos 1 e 2, que dizem o seguinte: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Vou ler mais uma vez. Aquele que habita no abrigo do esconderijo, no abrigo do Altíssimo e descansa na sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Esse salmo fala do abrigo, fala do esconderijo, um lugar de proteção, um lugar de onde a gente pode pensar, né, no tempo bíblico, na época em que os israelitas, né, viveram. Esse esconderijo era um lugar de proteção dos inimigos. Se a gente olha para o texto bíblico, a gente vai ver várias vezes, né, perseguição, vai ver lutas que tiveram. E quando o Salmo fala em abrigo e esconderijo, a gente pode lembrar disso, esse lugar onde se pode esconder do inimigo, se esconder daquilo que está perseguindo, né? A Erika antes falou que ela estava no carro hoje quando deu as pedras e ela foi para um lugar até esperar essa chuva passar, né? Então, Deus também é esse lugar, esse esconderijo, onde a tempestade não alcança, porque a gente está protegido, né? Nesse esconderijo. Também aqui nesse texto fala da sombra, uma pedra gigantesca, né? Se a gente for olhar, ver, né? Ela gera uma sombra enorme. Se a gente olhar também para os tempos da Bíblia, do deserto, onde havia muito sol, um sol escaldante, essa pedra que gera essa sombra, né? Aqui eu quero falar da sombra, ela é o lugar de refrigério, ela é o lugar onde a pessoa pode descansar nessa sombra. Então, Deus também é a sombra nesse sentido, uma sombra, é sombra do Todo-Poderoso, é o que fala aqui, né? Essa sombra que nos dá o descanso, que nos dá o renovo, que nos recarrega para seguir na nossa jornada, né? Deus é tudo isso. E a gente pode se proteger nessa sombra que é o nosso Deus, nesse refúgio, nessa fortaleza. Deus, ele é o nosso abrigo, ele é a nossa sombra, ele é o nosso refúgio e é a nossa fortaleza. E por isso a gente pode dizer que a gente confia nele. Por isso aqui, né, o versículo 2 fala: pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Então, que nessa noite, nesse início de culto, a gente possa lembrar que é nesse Deus que nós confiamos, é na presença desse Deus que nós nos reunimos e a gente pode declarar: Deus, eu confio em Ti. Em Ti eu confio, em Ti eu descanso, Tu és a minha sombra, Tu és o meu refúgio, em quem eu encontro toda a proteção. Nós queremos, daqui a pouco, também ouvir uma música que vai falar sobre isso, mas antes nós queremos orar, mas eu já quero convidar que você possa permanecer nesse tempo de oração no decorrer da música, porque essa música também vai declarar isso que o Salmo 91 está falando. Então, que a gente possa, nesse tempo, nesse início desse culto, glorificar, louvar a Deus, reconhecendo que Ele é essa força, esse refúgio, esse Deus em quem a gente confia. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te damos graças por mais um domingo que vai se findando e é tão bom poder vivenciar esse tempo de culto, Deus. Obrigada, porque o Senhor nos reúne aqui, o Senhor está conosco e o Senhor quer nos falar através da tua palavra, através dos teus ensinamentos, Pai. Por isso, permanece aqui conosco. Fala através do teu Espírito a cada um que se reúne aqui nessa noite, que nós possamos ser edificados através da tua palavra, através da tua mensagem. Nós nos colocamos diante de ti, Senhor, como estamos, como somos, com as nossas alegrias, com as nossas tristezas, com as nossas angústias, Pai, e os nossos pecados.
reconhecendo que somos falhos, que somos pecadores e que precisamos, ó Deus, da tua presença que nos limpa, a tua presença que nos purifica, a tua presença que nos faz viver em abundância, Pai. Nós entregamos a nossa vida diante de ti, Senhor, confiando que tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, em quem podemos descansar, em quem podemos recarregar as nossas forças. Assim, Pai, nós te louvamos por esse tempo e entregamos ele aos teus cuidados em nome de Jesus. Amém. Samuel, consegue colocar a música para nós? Vamos ver. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Cante. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. Aleluia. E tu me cobrirás com tuas penas. Deus quer proteger você. E tu me cobrirás com tuas penas, sob tuas asas estarei seguro. Tua fidelidade é meu escudo. Tu me cobrirás com tuas penas, sob tuas asas estarei seguro. A tua fidelidade é meu escudo, oh, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo. 1000 podem cair ao meu lado e 10.000 à minha direita. Pelo Senhor eu ficarei em pé, e praga nenhuma nem mal chegarão à minha tenda. O meu Senhor é minha salvação, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo. Meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti.
Amém? Aleluia. Amém. Legal. É bom a gente poder louvar talvez uma música que não é muito conhecida, mas a letra é muito bonita e nos faz de novo refletir nesse Deus que nos livra de todo o mal, que nos cuida, que nos protege. Nós queremos ler ainda uma palavra bíblica que se encontra lá no livro de Isaías, Isaías capítulo 55, os versos 1 a 3. Um convite, aqui, né, fala de um convite aos sedentos, aqueles que têm fome, aqueles que têm sede. E esse texto, então, de Isaías 55, 1 a 3, fala o seguinte: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem, escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me para que sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Deus está nos convidando a estar diante dele, a ter sede, a ter fome nessa comida que não tem custo, essa comida que é a sua palavra, essa comida que é a sua presença, essa presença que nos reconcilia, que nos transforma e nos faz viver. Que nós possamos agora, nesse tempo de pregação da palavra, também escutar aquilo que Deus quer nos falar, dar ouvidos a Deus e estar na presença dele e ouvir aquilo que ele tem para nos dizer através dessa mensagem que o André vai nos trazer nessa noite. Boa noite a todos, aqueles que eu ainda não cumprimentei. Bem-vindos para esse tempo de culto. A Ruby nos recebeu falando desse descanso, relembrando um pouco a outra semana, e lendo essas palavras de Isaías 55, esse chamado aos sedentos. Eu quero fazer uma conexão aqui e perguntar: você já sentiu sede de verdade? Você já teve fome de verdade? Fiquei pensando nisso, porque pesquisando e organizando essa reflexão de hoje, uma das questões que me veio à mente foi de que quando a Bíblia fala da sede, quando Jesus usa a comparação ou essa figura da fome, da sede, ele tem um público que sabe o que isso significa, que experimentou de forma bastante intensa a escassez. E pensando nisso, eu vi que eu acho que de verdade, assim, vamos ser bem sinceros, né? Passar fome mesmo, eu nunca passei. E graças a Deus por isso. Que bom que Deus foi tão misericordioso comigo e talvez com vocês, que nós nunca passamos uma necessidade realmente desse tanto, de faltar pão. E coloca com delicadeza, assim. Essa necessidade de sabe aquele nó, né? Quando a gente está com sede. Bom, a sede talvez a gente já passou algo mais próximo. A sede chega antes do que a fome. Fome, talvez, quem sabe, num momento de jejum, talvez um jejum que você mesmo escolheu fazer e ficar talvez sem uma refeição, você talvez chegou um pouco perto dessa sensação de falta alguma coisa no meu estômago, ele dói porque ele pede comida. Ainda assim, nós sabemos que nós podemos ficar alguns dias sem comer. A dor, dizem que ela passa depois das primeiras
né, dos primeiros momentos, e ela vai sendo substituída por um outro processo. Bom, eu não sei, porque eu nunca fiquei tanto tempo sem comer, mas eu fiquei um dia sem tomar água. Foi, na verdade, uma burrice, mas aconteceu. Essa coisa de jovem, né? Eu já fui jovem um dia, e no meu tempo de criança pequena lá em Jaraguá do Sul, nós gostávamos de fazer uma aventura, que era subir o Pico do Jaraguá. O Pico do Jaraguá é um monte mais alto do vale, e a rapaziada, então, fazia um lanche, levava, né, alguma coisa e ia para subir o pico. Isso era um programa de praticamente um dia inteiro, ou pelo menos umas 6 horas, no mínimo, se você fosse e voltasse muito rápido. Naquele dia, eu preparei as coisas, um lanchinho leve e uma garrafinha de água. E eu pensei comigo assim, não vou levar mais muita água, porque eu sei que lá no meio do caminho tem um córregozinho e vai ter água lá. Então eu lá reabasteço a minha garrafinha. Só que, infelizmente, aconteceu como você já imagina. Eu, com os amigos, subindo ali o caminho, e nós já tínhamos tomado toda a água e já estávamos com sede quando nós chegamos no Ribeirão, num riozinho, um fio d'água que normalmente existia, mas que, por causa da seca, que nós talvez não conhecíamos, né, ou esse efeito da seca naquele lugar, por causa da seca, da estiagem, aquele pequeno córrego estava só pedras, seco. E aí veio aquele primeiro sentimento. Nós estamos na metade da subida, já tomamos toda a água, a gente ainda quer subir, ainda quer voltar, e deu aquela vontadezinha, aquele pensamento de dizer assim, puxa, quem sabe a gente deveria voltar para casa já agora. Mas aí, como você também já imagina, a juventude venceu e a gente diz, não, que é isso? A gente vai e volta, isso não vai dar nada. E a gente subiu. E chegamos lá em cima já com muita sede, mas sem a esperança de encontrar mais água dali para cima. A gente voltou rápido naquele dia porque não tinha muito o que fazer lá sem água. Interessante, né? Não tinha muito ânimo. A gente queria logo tomar água. E a gente desceu, então, e só lá no final, bem no final da descida, depois de então, pelo menos umas 2 horas aí, talvez 1h30 descendo, é que tem uma água de verdade, né? Uma cachoeirinha. Poxa, assim, aquele momento ficou marcado para mim, porque foi uma experiência de saciar uma sede que eu não sabia que eu podia sentir. Muita sede. A garganta seca, a língua se grudando, né, nos dentes, porque você não tem mais nem saliva. E aí eu tomei água. Puxa, que água saborosa. Eu conto essa história da minha desventura para talvez, quem sabe, aproximar você das suas experiências onde o seu corpo teve fome, teve sede, para que a gente possa, quem sabe, ouvir com novidade, ou ouvir com um som mais nítido essas palavras de Jesus, essas palavras que eu vou projetar, que nós vamos ler, esse Jesus que diz, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus, ele, quando diz isso, tem diante de si uma plateia que tem fome. E ele diz, eu sou esse pão que pode matar a fome. A fome que Jesus fala, e eu sigo aqui mais para o final desse capítulo 6 de João, a fome que Jesus fala é fome da alma, mas também é fome física. Ele diz, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida.
todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. As palavras de Jesus, elas nos colocam diante dessa necessidade de todo ser humano. Todos nós temos uma necessidade profunda de Jesus, de nos alimentar dele. Nós conversamos na semana passada sobre esse descanso na presença de Deus, e hoje o tema é reabastecimento, é essa busca de uma energia para a nossa alma, de uma força que nos leve a viver e a realizar tudo o que precisamos realizar. É interessante que, assim como na vida física, também espiritualmente existe esse balanço entre descanso, alimentação e realização. Nós não conseguimos trabalhar e fazer as nossas atividades com qualidade se não nos alimentamos bem, se não estamos fisicamente bem. Da mesma forma, esse servir a Deus, servir ao próximo, ele se torna efetivo na medida em que nós estamos descansados na presença de Deus e abastecidos por Ele. Então eu consigo servir, então eu consigo amar, então eu consigo dar aquilo que eu recebo. Porque eu estou abastecido. Você tem sentido, você tem ido à presença de Deus e comido desse banquete espiritual? Você tem enchido a sua alma dessa palavra de Deus, dessa presença de Deus? Nós, na verdade, é interessante como isso acontece. A gente talvez não tenha, nos nossos tempos, ou talvez no nosso contexto, não tenhamos fome de verdade. Talvez conheçamos algumas pessoas, talvez os moradores de rua que nós atendemos, ajudamos a atender no projeto Pão e Vida, talvez eles tenham isso mais próximo, mais para nós. Mas, por outro lado, se não temos esse tipo de fome, esse tipo de sede, é verdade que nós estamos sempre insatisfeitos. Parece que a gente nunca tem o suficiente. Parece que toda a abundância que nos cerca, ela ainda não é suficiente para preencher nossa fome de sentido, nossa necessidade de paz interior. Parece que todo o descanso físico, todas as férias, todas as viagens, tudo que a gente possa fazer para tentar aquietar a alma, parece que não funcionam. Parece que tudo que a gente faz para preencher a vida e dar sentido à vida, parece que não conseguem de fato. Porque de fato, assim a Bíblia diz, a verdadeira comida, a verdadeira bebida, aquilo que de fato vai dar sentido, que vai dar perspectiva, que vai dar profundidade, que vai dar unidade para a nossa vida, é a relação com Deus por meio de Jesus Cristo. Não existe outra forma da gente preencher, como muitos já disseram, preencher o vazio da nossa alma. Agostinho sempre dizia, né, muito citado essa fala dele, dizendo que o coração do homem anda errante enquanto não encontra o seu descanso, a sua plenitude em Deus. Onde você tem procurado o alimento para a sua alma? Eu quero citar ainda um outro texto de Mateus, onde, de outra forma, Jesus vai nos colocar diante dessa relação com a comida e com a bebida. Ele fala, o texto diz, né, portanto eu lhes digo, palavras de Jesus, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta.
Não tem vocês muito mais valor do que elas, do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, por mais que corra, por mais que trabalhe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Palavras de Jesus, que nos colocam, talvez, diante dessa outra dimensão. Se por um lado nós estamos falando aqui de comida espiritual, mas Jesus também fala, e nesse texto ele nos chama a atenção, dizendo que também o que diz respeito ao nosso abastecimento bem concreto, físico, Deus não vai deixar faltar. É interessante que nós nos esforçamos e nós dedicamos a nossa vida para garantir o nosso sustento físico. Todos nós aqui fazemos um esforço, nós trabalhamos, nós temos nossos horários, nós buscamos competências, nós fazemos uma faculdade, uma pós-graduação, nós lemos livros, nós buscamos conhecimento, nós buscamos treinamento, e nós nos esforçamos para que, de fato, possamos garantir que não vá nos faltar o pão de cada dia. Aquele pão que nós, ao mesmo tempo, oramos e pedimos a Deus, não é verdade? Quando oramos, por exemplo, o Pai Nosso, dizendo o pão de cada dia nos dá hoje. É interessante que parece que quando diz respeito a essa nossa questão física, nós não temos dificuldade de entender que não, o fato de descansar em Deus e saber que Deus vai nos dar o alimento não significa que nós não vamos nos esforçar na direção dele. Certo? Quando a gente fala de pão, isso está tranquilo. A gente entende. Claro, Jesus vai me dar o pão de cada dia. Mas isso não quer dizer que eu vou ficar em casa esperando. Não, eu vou lá, eu vou trabalhar, eu vou buscar, eu vou colher, eu vou plantar, eu vou botar o pão na mesa. Mas agora eu quero aproveitar e estou embaralhando aqui esses dois aspectos, mais concreto, mais físico e mais espiritual, para justamente nos fazer pensar em termos de relação. Será que nós temos entendido? Será que nós temos compreendido que o pão espiritual, ainda que ele nos seja dado e oferecido, garantido por Deus, ele precisa ser plantado, colhido, ele precisa ser posto na boca? A nossa alimentação espiritual também precisa ser preparada? Será que nós temos essa consciência de que nos abastecer na presença de Deus exige algum tipo de esforço? É verdade, é um esforço gracioso, é um esforço recompensador. Mas a gente precisa, você e eu, nós precisamos ir até na fonte. A gente precisa fazer essa jornada, esse caminho, dar esses passos na direção desse oikos que é a mesa da presença de Deus. E eu uso aqui hoje mesa da presença de Deus porque nós estamos falando de abastecimento, do pão espiritual. Jesus disse, eu sou o pão. E você talvez lembra da Santa Ceia, onde ele disse isso de uma forma ainda mais clara, nítida, concreta, dizendo, olha, esse é o meu corpo, comam dele. Mas também para que a Santa Ceia aconteça, nós precisamos de um esforço. O Sidney lembrou hoje, né? Olha, esse mês não fizemos a Santa Ceia, vamos fazer no próximo. Mas Jesus não fala apenas desse momento, ele fala do pão espiritual de cada dia. Eu e você precisamos treinar essa busca de pão. Nós precisamos aprender a cozinhar, talvez poderíamos dizer assim em outras palavras. Aprender a cozinhar a nossa marmita do dia. Precisamos aprender. Talvez você diga assim, André, mas eu não sei muita coisa. Olha, fritar um ovo todo mundo sabe, não é assim que dizem? Fazer um arrozinho, todo mundo garante. Talvez vai queimar um pouco na primeira vez, mas a segunda vez você já acerta, já fica de olho, vai dar certo. Talvez uma vez você esquece o sal, mas na segunda você não vai esquecer. Eu falo nesses termos, tentando nos ajudar a compreender essa conexão e dizer que isso também vale espiritualmente. Nós precisamos exercitar esse comer de Jesus.
comer de Jesus na sua palavra, abrindo a Bíblia, na solidão do nosso quarto. Precisamos aprender a fritar um ovo ali, né? Pegando ali, quem sabe, os evangelhos, aqueles textos mais leves, aquelas histórias mais conhecidas, mas o que nós não podemos, o que nós definitivamente não podemos, é ficar sem o alimento espiritual. A nossa alma vai secar. A língua vai grudar no céu da boca. E a gente vai ver a alma clamando, e talvez isso também você já sentiu. Aquela sede, aquela fome de Deus, dizendo, eu preciso de Deus. Às vezes isso vem com aquele sentimento assim, eu preciso encontrar os irmãos num momento de culto. Mas o culto é semanal. Não dá para comer só uma vez por semana. A gente precisa comer todo dia. Fazendo essas ligações, essa comparação, eu vou caminhando também aqui para o fim da nossa reflexão, deixando para você ainda uma palavra de um pensador cristão que nos convida a perceber o que é necessário para fazermos esse caminho, essa jornada a uma vida realmente abastecida. Ele diz, sem Bíblia, sem silêncio e sem alguém para nos orientar, encontrar o caminho para Deus é muito difícil, praticamente impossível, sem Bíblia, sem silêncio, sem alguém para nos orientar. O silêncio, ou esse momento de solitude, do seu encontro pessoal com Deus, do aquietar a alma. A Bíblia, como nosso livro de cabeceira, como aquele livro que nós voltamos sempre de novo. E a presença de algum irmão ou de irmãos. Esse tempo de culto também é um momento onde nós alinhamos, onde nós ouvimos a palavra de outros, para que a gente possa colocar a nossa vida no rumo, para que nossa alma seja reabastecida. Talvez a gente precisa voltar no que eu já comentei, existe aí um balanço, existe aí uma espécie de uma dinâmica na vida de fé, e que ela é similar à nossa vivência física. Essa dinâmica eu quero colocar ela aqui para você em dois aspectos. Um deles eu já disse, é esse de que nós precisamos descansar, precisamos desse descanso espiritual na presença de Deus, precisamos do alimento espiritual para que nós possamos realizar, assim como precisamos do pão e do descanso físico para também trabalhar e realizar. Nós não vamos conseguir, de fato, não vamos estar aptos a amar como Jesus amou se nós não estivermos alimentados dele. Eu quero propor aí, então, essa mesma comparação, pensando na questão da solitude e da companhia de irmãos. Da mesma forma, aí também existe uma dinâmica. Nós precisamos do nosso tempo com Deus para que a gente possa estar, ou possa usufruir, ou possa viver de forma intensa o tempo com os irmãos. Mas nós também precisamos dos irmãos e precisamos do conselho dos irmãos para que possamos, de uma forma saudável, viver nosso tempo em solitude diante de Deus. São dois exemplos dessa dinâmica da vida de fé, onde a gente descansa e se alimenta para servir, onde a gente vai na presença de Jesus para poder estar na presença do outro, e onde a gente sai da presença do outro para estar na presença de Jesus. E nesses movimentos, o mundo vai sendo abençoado. O mundo vai sendo abençoado porque eu e você, quando estamos bem alimentados, conseguimos fazer diferença. Conseguimos alimentar outros. Porque na medida em que nós aprendemos o caminho para Jesus, nós nos sentimos saciados e nós temos o que repartir. Nós temos alimento espiritual para dar.
porque Jesus tem nos enchido e nós nos sentimos satisfeitos. Nós nos sentimos descansados. Nós nos sentimos fortalecidos, porque temos aprendido esse movimento, esse caminho na direção do Jesus, que é o pão da vida. Eu quero encerrar esse tempo orando com vocês e quero pedir para você, nesse tempo que nós vamos agora orar, para que você possa colocar também diante de Deus a sua dinâmica de vida. Como você está nessas suas idas e vindas? Você tem conseguido estar na presença de Deus, alimentar, se abastecer dessa palavra viva? Você tem sentido essa necessidade? Então eu quero lembrar você que você precisa lutar por isso. Você precisa organizar a sua vida, você precisa reservar esse tempo. Você precisa proteger esse tempo para que você, de fato, possa ter um tempo de qualidade com Deus. E se você tem conseguido fazer isso, então agradeça a Deus. E louve por essa abundância que Ele tem dado. Vamos orar. Senhor, nós estamos na Tua presença. Nós estamos, Senhor, na presença do pão da vida. E reconhecemos, Senhor, que precisamos desse alimento, que precisamos de Ti. Senhor, nós reconhecemos que Tu te dás de uma forma tão bonita, Tu te entregas, Tu te colocas na cruz por nós. Mas, Senhor, nós precisamos aprender, precisamos exercitar, precisamos sempre de novo fazer esse caminho de volta à Tua presença. Nas correrias da vida, nas demandas que nos são postas, nós precisamos aprender, Senhor, a encontrar essa mesa onde o banquete está servido, onde vamos ser abastecidos por Ti, para que possamos voltar para o nosso dia a dia, voltar para as nossas correrias e, de fato, ter o que dá, estar cheios de vida, para estender vida àqueles que estão sedentos. Senhor, que nós possamos ser uma comunidade que reparte pão, porque aprendeu o caminho do abastecimento, porque se sente abastecida, porque está de fato abastecida e pode dar, pode repartir. Senhor, obrigado pelo tanto que Tu tem nos dado, do pão espiritual, mas também desse pão físico, concreto. O Senhor tem nos abastecido de muitas formas. E nós queremos ser gratos. E nós queremos dizer obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Rubi? Sim, vamos ter ainda um tempo de intercessão. Nós queremos levantar aqui pedidos de oração. Então, se você quiser, abra seu microfone e a gente quer ouvir qual o seu pedido também, depois colocar isso na presença do nosso Deus. Oi, Rubi, tá me ouvindo? Tô, pode falar, Victor. Então, ontem eu fui no Santa Luzia fazer teste de Covid. Eu vinha desde quarta-feira com dor de cabeça. Aí eu quis só para orar, talvez para realmente, se for alguma coisa, que não seja Covid. Sim. Vamos orar sim. Obrigado. Quando sai o teste, Victor, só para a gente saber?
Então, eu fiz ontem, e aí a médica, né, que coletou falou que daqui uns 2, 3 dias Tá. o Então, teste. O resultado, na terça, verdade. talvez. É, por aí. Ou talvez amanhã, ou no máximo terça. Beleza, então. Sim, vamos estar orando. Depois tu também nos comunica aí como é que Sim, pode foi o deixar. resultado. Mas se for, tomara que, né, a gente ore para que não haja sintomas, né, para que não seja mais grave. Então, vamos... Eu tô com paladar, tô com olfato, tá tudo bem. Só um pouco, às vezes, dor de cabeça, assim, vai e volta. Tá. Vamos orar por isso, sim. Temos mais algum pedido? Eu não tenho um pedido, eu tenho, tipo, um agradecimento, assim. Tá valendo, Débora. Várias vezes a gente tem pedido oração para o meu pai, tem toda a situação, Sim. ele continua doente, ele está tipo, tomado de câncer, tem toda essa situação, mas Deus tem cuidado tanto dele como da gente, assim, que, nossa, é inacreditável. E também saber que cada dia que ele está com nós é uma bênção. Então, é agradecer pelo cuidado de Deus mesmo que está tendo com a nossa família. Amém. Vamos orar. É Osmar, né? O nome do teu pai. Sim. Isso, tá bom. Vamos orar, continuar orando por vocês também. Obrigada. Vamos orar então, pessoal. A gente também coloca diante de Deus a situação da vacinação no Brasil e tantos outros, né, motivos que nos vêm à mente também nesse tempo de oração, que você possa estar colocando diante de Deus também os seus pedidos. André? Eu ia pedir para orar pelo Vini também, que está de aniversário hoje. Vini, parabéns! Está de aniversário e de quarentena, gente. Vê se pode. Ah, não! Eu ia perguntar como é que tá. Já saiu o resultado, Vini? Já saiu, ganhei presente de aniversário. Positivo. Tá? Mas estás bem, tá com esse sorriso todo, então tá bom. Hoje eu tô melhor, já é o 5º dia, né? Então tá mais tranquilo aí, 6º dia. Ai, parabéns, querido. Obrigado, parabéns. Gente. Vamos orar por essa vida aí também. E a Marina também positivou? Também, tá. Vini e a minha mãe também. Então tá. Só falta o Vitor. Então, Vitor, vamos interceder muito aqui para que não seja, né? Eu acho que é melhor trocar a oração e pedir para que seja bem leve. Acho que sim, né? Porque a família toda, né, pode livrar, né? Não tem, já ouvi casos em que um não pegou, né? Mas é bem raro. Mas de qualquer forma, vamos colocar essa família aí na panela de pressão da oração também. Vamos orar então, queridos. E assim a gente vai também encerrando esse tempo de culto na presença de Deus e louvando e intercedendo por essas pessoas que foram colocadas aqui. Senhor nosso Deus, nós te damos graças porque podemos ter esse tempo de culto e obrigada porque o Senhor falou conosco, o Senhor, através da sua palavra, veio até nós nos confrontar, nos inquietar e nos fazer perceber que em Ti nós encontramos o alimento, que em Ti nós encontramos o que necessitamos para viver, Senhor, e essa vida que vem de Ti é uma vida abundante, Pai. Obrigada pela Tua palavra, obrigada pela Tua presença. Nós queremos interceder, Deus, e orar em especial nesse momento pela vida do Victor, que fez esse teste de Covid e tem sentido dor de cabeça. Também colocamos sua mãe, também o Vini, a Marina diante de Ti, que já positivaram o teste do corona, Deus, que Tu possa estar dando a eles um tempo de quarentena não doloroso, Senhor, que eles possam passar por esse vírus e possam sair mais fortalecidos, Deus, e assim também
felizes e alegres por poder terem a vida em Ti, Senhor. Nós entregamos esses queridos nas Tuas mãos, na certeza de que o Senhor também vai os guardar nesse tempo de isolamento. Nós queremos ainda lembrar do aniversário do Vini. Deus, obrigada por mais um ano que ele completa, obrigada porque o Senhor tem guardado a vida dele e que assim ele possa continuar, Pai, nos Teus caminhos, te glorificando, te honrando com a sua vida, com tudo que faz, Deus, com tudo o que é. Obrigada, Pai, pela vida do Vini, pelo serviço que ele presta a Ti também, Deus, por ser Teu servo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por isso. Nós queremos te agradecer também a Deus pela vida do Osmar. Obrigada que o Senhor tem concedido tempos abençoados nessa família, Deus, mesmo com essa doença tão avançada, com várias metástases, Senhor, mas ainda assim o Senhor tem derramado graça sobre a vida dele, sobre a vida dessa família e tem oportunizado momentos agradáveis, Deus. Assim nós oramos para que continue sendo, Deus, que o Senhor possa consolar e cuidar dessa família desde agora, Pai, e possa, sim, proporcionar momentos na Tua presença, que eles possam continuar percebendo o Teu cuidado, o Teu carinho e o refúgio que eles têm em Ti, Senhor. Obrigada por essas vidas, Senhor. Assim, nós oramos também por todo o nosso Brasil, por toda essa pandemia, Deus, que às vezes temos a sensação que está por terminar, mas quando percebemos, parece que mais pessoas conhecidas e ao nosso redor ficam infectadas, Deus, e nós muitas vezes temos medo, nós muitas vezes nos preocupamos, Deus, e nós sabemos que esses sentimentos são nossos, são sentimentos humanos, e que bom que podemos sentir medo, que bom que podemos nos preocupar com pessoas, mas ainda assim, Deus, dá-nos equilíbrio para que nós possamos, além de todo esse medo, toda essa situação que vivemos, Deus, olhar e manter os nossos olhos focados em Ti, Pai, porque Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, aquele em quem podemos confiar. Ó Pai, nós entregamos a nossa semana que se inicia aos Teus cuidados, nós entregamos as nossas vidas, entregamos os nossos pedidos, tudo aquilo que está no nosso coração aos Teus cuidados, para que o Senhor nos abençoe e nos conceda uma semana de reabastecimento na Tua presença, Pai. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um, a cada uma, nesse restinho de noite, também nessa semana que se inicia. E nos vemos em breve, né? Domingo que vem temos culto aqui no Zoom, também presencial, às 10 horas da manhã. Então, quem quiser estar conosco nesse tempo presencial, quem se sentir à vontade, né? E quiser estar conosco também é convidado. Boa semana para todos. Boa semana para todos. Sim, só compartilhando aí com vocês, né, gente? Na sexta-feira que vem, a gente vai ter mais uma edição do curso Alfa online, ou seja, todo mundo participa em casa, tem os vídeos, depois a gente faz discussão e participação em grupo. Então, vocês podem convidar pessoas, né? A inscrição é feita pelo WhatsApp da Luterana Floripa, e no ano passado a gente teve um bom grupo que participou, tivemos quase 40 inscritos, e foi bem boa, assim, muito boa, melhor dizendo, né, a experiência online. Então, se você gostaria de participar, gostaria de convidar alguém, né, faça isso, né? É uma boa oportunidade para explorar o sentido da vida, conhecer outras pessoas, conversar, trocar ideias, né, sobre a espiritualidade cristã e todos, né, assim, a caminhada da espiritualidade cristã com todas as suas implicações, né? Então, só divulguem, né? Essa semana a gente vai ter de novo divulgações aí nas nossas mídias, compartilhem, convidem outras pessoas. Acho que é isso, né? E a Ruby falou do culto presencial, então a gente vai iniciar, né, com um culto presencial no domingo às 10 da manhã, até domingo que vem a gente tem um batismo também, mas vamos começar um culto mais de oração, né, um tempo assim para estar junto, para orar, sempre com uma mensagem bíblica. Então a gente vai começar no próximo domingo às 10 horas da manhã.
É isso. Importante que os cultos do YouTube de manhã, 9 horas, permanece. Esse nosso culto das 20 horas permanece, né? Então, só temos um horário a mais agora, às 10 horas, presencial. Isso aí.